Boa noite, meninas. Boa noite, Luciana, Barbosa, Pamela, Michele. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Galera, eu vou esperar uns 5 minutinhos para que as pessoas possam entrar, tudo bem? Vamos lá, já passaram 5 minutos, vamos começar. Bom, galera, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Fernanda Santos, leciono língua portuguesa, e a convite da professora Ana Vital, mais uma vez, estou com vocês nessa semana não, na verdade vai ser um mês, né? É um mês especial dedicado a Teresópolis, ok? A banca, né, já está definida, Instituto AOCP, e hoje foi combinado o seguinte: nós teremos 1 hora de aula e em janeiro nós teremos mais um encontro para dar conta, né, dessa proposta, dessa preparação, essa revisão e direcionamento para Teresópolis, tá? Bom, o que eu fiz, né? Eu costumo trabalhar muito com perfil de bancas. A gente sabe que concurso público é sempre uma caixinha de surpresas, mas estatisticamente existem alguns assuntos que são mais valorizados para determinadas bancas.
É claro que você, como aluno, né, como aluna, tem que dar conta de todo o edital. Afinal de contas, né, a partir do momento em que se coloca em que se colocam determinados pontos no edital, é porque a banca pode solicitar qualquer um deles, ok? Nesse primeiro momento, o que eu fiz? Eu fiz uma estatística em relação às questões anteriores de provas do Instituto OCP. Então, nesse momento, eu tenho aqui 70% das questões vão girar em torno desses assuntos principais, tá? É claro que você não vai estudar só isso, mas estatisticamente, de acordo com as provas anteriores, são esses os assuntos mais cobrados pelo Instituto OCP. Então, coloquei aqui para você, tá? Ah, galera, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Podem acionar os microfones, abrir as câmeras se desejarem, tá? Então, vamos lá. O primeiro tópico, eu tenho o quê? Interpretação e compreensão de textos, né? Qualquer banca cobra esse tópico. Principalmente os enunciados do Instituto OCP são voltados para o conteúdo do próprio texto. Trabalha-se também a função da linguagem, que é entender como funciona o ato comunicativo, quem é o emissor, quem é o receptor, a mensagem, tá? A banca também explora muito a significação de palavras, tá? Também, outro ponto que é muito forte é compreender a tipologia textual e o gênero textual, tá? Principalmente a tipologia. E aí você vai se lembrar das classificações mais adotadas em concurso público. Que classificações são essas, Fernanda? Tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, que pode ser expositiva ou argumentativa. Também temos o chamado texto instrucional. O que é isso, Fernanda? O texto instrucional é aquele que dá o quê? Um passo a passo, uma orientação. Vocês trabalham muito esse texto quando pedem para o aluno elaborar listas, colocar como se faz algo, né, uma receita, tá? Tutorial do Instagram, são exemplos de base instrucional, tá? Então, no primeiro tópico, você vai compreender a análise do texto, focando esses pontos principais, tá? O ponto 2 é a acentuação gráfica, ok? A banca gosta de trabalhar muito, coloquem aí, né? Façam aí os apontamentos, as observações. A banca gosta muito de trabalhar, vou até colocar aqui, ó, para facilitar o nosso aprendizado. Ela gosta muito de cobrar a regra das paroxítonas, tá? E também a regra do hiato tônico. A regra do hiato tônico, tá? É claro que há várias regras para a acentuação gráfica. Eu estou aqui trazendo a vocês um panorama que é mais recorrente, tudo bem? Outro ponto que é muito valorizado é o processo de formação de palavras. Nós sabemos que a língua portuguesa é uma língua viva. O que é isso, né? Surgem novas palavras, porque nós, falantes da língua portuguesa, nós nos comunicamos. E, por exemplo, né, se você pensar no vocabulário específico para os aplicativos de relacionamento, na nossa época, né, vamos falar assim, a gente não é tão velha assim, mas na nossa época não existia isso. Hoje em dia, né, é natural que determinadas pessoas recorram aos aplicativos de relacionamento. Então, por exemplo, stalkear, né, vou te dar um match, são palavras que surgiram devido a esse vocabulário que há algum tempo não existia, não dessa maneira, certo? E é natural que as palavras elas possam surgir, porque a nossa língua é uma língua viva. No processo de formação de palavras, tá? Existem dois processos mais valorizados para as bancas de regra geral. O processo da derivação
e o processo da composição, ok? Composição. Basicamente, né, qual é a diferença entre a derivação e a composição? Na derivação, eu tenho apenas um radical. Um radical que aí você vai acrescentar prefixos ou sufixos. Por exemplo, né, se eu falar assim, ler. Ler é um radical, uma palavra só. Agora, ao utilizar a palavra reler, observe que esse re é um prefixo, é um pedacinho colocado antes da palavra. Então, nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de derivação prefixal, porque pré é antes, né? Pré-datado, pré-vestibular, pré-militar, né? Esse pré é um prefixo que indica antes ali, tá? São vários tipos de derivação, tá? Na verdade, eu tenho 6 formas de derivação. Então, vou colocar aqui quais são os tipos. Eu tenho a derivação prefixal. Prefixal. Derivação sufixal, tá? Prefixal e sufixal. Parasintética. Regressiva e imprópria. É claro que cada uma delas, né, tem a sua definição, o seu conceito, tá? O que é importante aqui é que você entenda que na derivação eu tenho uma palavra apenas, um radical. E esse radical eu vou acrescentar prefixo ou sufixo, eu posso reduzir a palavra, ou ainda eu posso mudar a classe gramatical. E aí nós temos as mais variadas derivações, ok? Na composição, galera, na composição você tem 2 ou mais radicais, ou seja, 2 ou mais palavras. Essa composição, ela pode acontecer por justaposição ou ela pode acontecer por aglutinação. Aglutinação. Qual é a diferença, né? Vamos pensar aqui na palavra. O que é uma coisa justa, né? Justa, ninguém perde nada. Ninguém perde nada, ok? Não há alteração nas palavras. As palavras não perdem letras. Elas não vão sofrer a chamada alteração fonética. Já na aglutinação, eu tenho perda, eu tenho transformação. Então, aqui é sem perda, né? Sem transformação. Sem transformação fonética. Já na aglutinação, eu tenho perda, com transformação fonética. Ok? Vamos entender melhor. Eu vou dar aqui 2 exemplos para que você entenda melhor esse raciocínio. Por exemplo, se eu falar assim, cachorro quente. Observe que cachorro quente, eu tenho a palavra 1, cachorro, eu tenho a palavra 2, quente. Então, eu tenho 2 radicais. 2 radicais que, ao unir as palavras, eu tenho uma nova. Cachorro é uma coisa, quente é outro. Mas, a partir do momento em que eu falo cachorro quente, eu tenho 2 o quê? 2 palavras, ok? Formando uma terceira. Por isso, é um processo de composição, ok? Ninguém perdeu nada. Cachorro, né, não perdeu nenhuma letra, não sofreu nenhuma transformação, assim como a palavra quente também não perdeu nada, não sofreu transformação. Nesse momento, eu tenho uma composição por justaposição, ok? Já na aglutinação, eu vou colocar aqui outro exemplo, ó, embora.
Embora é a união de 3 radicais. Em mais boa, mais o que? Hora. Em mais boa, mais hora, me dá a palavra o quê? Embora. Observe que houve o quê? Transformação. Houve perda de elementos. Então, você vai dizer que é a composição por aglutinação. Ok? Fernanda, existem outros processos? Claro que existe, né? Existe onomatopeia, abreviação, hibridismo, você tem sigla, neologismo, que são outros processos de formação de palavras. De vez em quando eles aparecem, mas não é o grande forte das bancas, inclusive da sua banca Instituto OCP. Então, o meu conselho é, né, centre-se naquilo que aparece com mais regularidade. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida, tá? Podem aí acionar os microfones. Ou então, se quiserem aparecer na câmera, também fiquem à vontade. Beleza? O ponto 4, né, que aparece também com muita frequência, é a identificação e a diferenciação das classes gramaticais. O que é isso? Você, candidato, né, vai analisar as palavras morfologicamente. A morfologia. A morfologia, ela dá conta da classe gramatical. É tudo a mesma coisa, tá? Morfologicamente, classe de palavras, classe gramatical, classe morfológica. São nomenclaturas para a mesma coisa. Nesse momento, você precisa, né, saber e se lembrar das classes gramaticais. Vou colocar aqui: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. São as classes variáveis, né? Ser variável significa apresentar mudança. A palavra existe no feminino, a palavra existe no masculino, singular ou plural, tá? Isso é ser variável. Então, aqui eu vou colocar, né? Essas classes são as classes variáveis. Agora, aqui embaixo, né? Aqui embaixo nós temos as classes invariáveis, que são aquelas que não apresentam a variação. Elas não podem mudar, porque elas só existem de uma forma na língua portuguesa. Eu tenho advérbio, advérbio e interjeição, advérbio e interjeição, conjunção, preposição. Advérbio, interjeição, conjunção, preposição. São classes do que? Invariáveis. A banca, né, normalmente ela vai selecionar uma parte do texto, vai marcar ali, né, as palavras e vai pedir que você classifique aquela palavra. Nunca se esqueça do contexto. Existem classes gramaticais que, né, elas podem ser alteradas de acordo com a frase. Por isso é fundamental compreender o sentido, a semântica. Qual é a função daquela palavra naquela frase especificamente. Por exemplo, se eu disser assim para você: o brasileiro é acolhedor. O brasileiro é acolhedor. Versus o povo brasileiro é acolhedor. Nesse caso aqui, eu tenho a mesma palavra, a palavra brasileiro. Mas a classificação morfológica é diferente.
Por quê, galera? Quando eu digo o brasileiro é acolhedor, eu estou dando nome para um ser. Qual é a classe gramatical que dá nome na língua portuguesa? Nome para pessoas, lugares, objetos, ações. É o substantivo. Então, o substantivo nomeia. Agora, observe. O povo brasileiro é acolhedor. Brasileiro aqui é a característica, é o atributo do povo. Então, nesse caso, eu tenho um adjetivo, caracterizando, fazendo referência ao elemento que? Substantivo. Então, você não pode ficar com uma visão limitada. O que é isso? Ah, essa palavra é sempre substantivo? Depende. Depende da frase especificamente, ok? Então, substantivo ou adjetivo ali nesse caso específico. Tudo bem? Galera, outro ponto que não cai em prova não, despenca de tanto que cai, né? Qualquer prova, qualquer área, qualquer banca solicita o valor semântico da conjunção. O que é isso, né? Semântica é sentido. É o sentido. Uma questão clássica é justamente a banca, né? É destacar a conjunção e pedir qual é o valor semântico daquela conjunção, ok? E aí eu tenho dois processos mnemônicos para que você memorize mais facilmente os valores das conjunções. O primeiro processo é o C&A 3 vezes, C&A vezes 3, que são as conjunções coordenativas. São 5. Então, C&A 3 vezes são as conjunções coordenativas. C de quê? Conclusiva. É de quê, Fernanda? Explicativa. 3 começam pela letra A. Aditiva, adversativa e alternativa, tá? Sabendo o nome, né? É claro que você precisa estudar, tá? As conjunções. Você precisa estudar as conjunções, porque a banca pode solicitar o valor semântico, como também pode pedir uma questão de reescritura de frases. Você vai substituir um conectivo por outro, tendo em vista o mesmo valor semântico. É outro ponto que é muito frequente em prova, tudo bem? Agora, vamos a outro processo aqui para auxiliar a memorização. O outro que eu vou colocar aqui são as conjunções subordinativas adverbiais. Conjunções subordinativas adverbiais. São 9, tá? E aí você pode recorrer a esse mecanismo de memorização, que é o seguinte. 6 começam com a letra C, mais F, mais T, mais P. Então, 6, C mais F, T, P. Vou colocar aqui detalhadamente quais se iniciam pela letra C. Eu tenho causal, consecutiva, concessiva, condicional, tá? Comparativa, conformativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. 6 começam pela letra C, tá? F de quê, galera? Final. T de temporal. E P de proporcional. Final, temporal e proporcional. Ok? Então, beleza, tá? É claro que existem outras conjunções. Há a conjunção integrante, então vou colocar aqui, tá? Conjunção integrante, são duas.
Conjunção integrante é o que ou se, tá? E você tem aqui o pronome relativo. Pronome relativo também muito importante. Você tem vários pronomes relativos. Ok? Muito importante é saber que o pronome relativo sempre tem o quê? Antecedente. Então, ele se refere a um elemento que já foi anteriormente expresso. Ok? Beleza? Bom, outro ponto aqui que eu preciso salientar, né, que envolve também a classificação dos elementos, do elemento ali Q e C, é o seguinte: a palavrinha que pode ter várias classificações na língua portuguesa. As mais cobradas são pronome relativo ou conjunção integrante. Tá? O pronome relativo, dica, você vai substituir pelas variações do pronome relativo, que são o qual, os quais, a qual ou as quais, tá? Já a conjunção integrante, você vai trocar a frase inteira pelo pronome substantivo isso. Pronome substantivo isso, tá? A frase toda. Vou colocar aqui 2 exemplos, ó. Exemplos. A professora disse que todos passarão no concurso. A professora que leciona português está ministrando aula. Então, observe aqui a diferença, né? A classificação da palavrinha que é muito importante em concurso público. Ó, a professora disse isso. Isso o quê? Vou trocar essa frase inteira por isso, ó. Que todos passarão no concurso. Disse isso. Troquei por isso, não tenha dúvida. A conjunção é integrante, tá? Se tivesse preposição, eu trocaria por disso, né? De mais isso dá disso. Mas não tem preposição, então troque por isso. A professora disse isso, que todos passarão no concurso. Agora, observe. A professora que leciona português está ministrando aula. Eu vou trocar esse que e no lugar do que eu vou colocar a qual, porque a palavra antecedente é a professora. A professora a qual leciona português está ministrando aula, ok? Toda vez que você tem, né, uma substituição por o qual, os quais, a qual ou as quais, trata-se de um pronome relativo, ok? Então, classificação da palavra que, pronome relativo. Pronome relativo. Ok? Que é o ponto 6, né? Classificação dos elementos que e se. Principalmente o que cai mais, tá? Outro ponto que normalmente aparece é a colocação pronominal. O que é isso? É como você vai encaixar os pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Lembrando aqui quais são os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes, tá? Referindo-se aqui às pessoas, né? O me é pronome de primeira pessoa, se refere à primeira pessoa do singular. O te, a segunda pessoa do singular. O se, o, a, lhe se referem à terceira pessoa do singular. O nós é a primeira pessoa do
plural, né? O vos é segunda pessoa do plural e os, as, lhes e se referem à terceira pessoa do plural, ok? Em relação à colocação pronominal, você tem 3 formas para encaixar os pronomes oblíquos átonos, tendo em vista o verbo. Primeira posição é a próclise. A próclise é a colocação antes do verbo. A mesóclise é a colocação no meio do verbo. E a ênclise é no final, né? Final do verbo, depois. Por exemplo, aqui, ó. A próclise. Não me aborreço mais. Não me aborreço mais. Observe que o me foi colocado antes, por isso é a próclise aqui. Na mesóclise, ó, dar-te-ei o meu coração. Observe que o pronome te foi colocado no meio. Se ele foi colocado no meio, é a mesóclise. E a ênclise? Amo-te, né? O verbo aqui, amo, e o te foi colocado depois. Então, nós temos a ênclise, tá? Existem fatores específicos para a próclise, e aí demanda um pouquinho de memorização, palavras de sentido negativo, os advérbios, os pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos. Há fatores específicos que são as palavras atrativas para a próclise, ok? No ponto 8, galera, eu tenho, né, o foco na regência, o comportamento do verbo, com as funções sintáticas. Lembrando um pouquinho, o que é função sintática, né? Não confunda morfologia com sintaxe. Função sintática é saber o que é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo, aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Essas são as funções sintáticas da língua portuguesa, ok? E aí eu vou colocar o vocativo aqui separadamente, porque o vocativo é um elemento à parte. Ele não compõe a estrutura sintática da frase. A questão normalmente que aparece no Instituto OCP, ela consegue aliar o estudo da regência, que é o comportamento do verbo, é classificar o verbo. Verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo intransitivo, né? As classificações do verbo, tá? Com o uso das funções sintáticas, a identificação das funções sintáticas. Em relação à pontuação, cai bastante a vírgula, tá? A vírgula. Normalmente, a banca cobra, né? Uma questão que trabalha com a justificativa da vírgula. Justificativa da vírgula. Ou, né, analisar se a frase está adequadamente pontuada. Então, adequação da pontuação. Nós temos vários sinais de pontuação, né? Vírgula, parênteses, travessão, aspas, 2 pontos, interrogação, ponto e vírgula, mas o grande foco das questões de prova, né, das questões anteriores, é justamente focar no uso da vírgula. E aí nós temos também o acento grave indicativo de crase. Para entender o fenômeno fonético da crase, é fundamental ter uma boa base de regência, porque quando eu trabalho com obrigatoriedade,
obrigatoriedade, eu percebo que eu tenho, né, a preposição a exigida por um elemento que pode ser verbo, pode ser um nome, mais um outro a na língua portuguesa. Esse outro a pode ser um artigo definido, pode ser um pronome relativo, né, que é o pronome a qual ou as quais, que tem que começar pela letra A, ou pode ser ainda um pronome demonstrativo que comece pela letra A. Então, aqui, quando eu menciono o fenômeno fonético da crase, você vai entender na sua amplitude. Há casos obrigatórios, há casos proibidos e há casos facultativos, tá? O que eu acabei de fazer com vocês, né? Uma visão bem ampla dos assuntos que são estatisticamente mais relevantes para o Instituto AOCP. Então, eu coloquei aqui um breve resumão daquilo que você deve focar mais em relação aos seus estudos. Galera, alguma dúvida? Ana Paula, Barbosa, Luciana, Michele, Pamela, quem está comigo aqui? Ingrid, Leone, Adriana, Vivian. Professora, Michele. Pode falar. Professora, a respeito a gente estava falando sobre próclise, mesóclise, ênclise, essas palavras atrativas, a senhora não teria, assim, alguma coisa para a gente memorizar melhor? Não tenho. Se você quiser, eu posso falar, mas eu não consegui criar ainda nenhum processo de memorização mais fácil, tá? Você quer anotar os casos? Eu cheguei a anotar o que a senhora falou. Ah, mas dá mais. Você quer que eu faça todos os casos para você? Eu faço aqui, Não. tá? Eu vou escrever Tá aqui bom. pra você, tá? Tá bom, então. Tá. Na própria. Palavra Tá, de sentido indicativo. Advérbios em geral, tá? Pronomes que podem ser relativos, demonstrativos ou indefinidos, tá? Conjunções. Alguém falou aqui no chat uma coisa. Essa explicação disponibilizada gravada. A explicação, não entendi, esse arquivo salvo com as anotações? Isso? Quem falou comigo? Não, eu não estou salvando, não, mas se vocês quiserem que eu salve, eu posso salvar e passar para... Porque eu não tenho grupo, né? Existe algum grupo do WhatsApp? Eu posso salvar, mandar para a Ana e a aula está sendo gravada, tá? E disponibilizar para vocês, sem problema nenhum. Então eu salvo, quando ela terminar a aula com vocês, eu salvo o arquivo, envio para a Ana e solicito a disponibilidade. Tá bom, vou salvar para vocês, pode deixar, tá? Então vamos lá. Então eu tenho conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas, tá? Orações optativas. Ai, cadê? Peraí, perdi. Orações optativas, exclamativas e interrogativas. E preposição em mais um verbo no gerúndio. Tá? Esses são todos os fatores de próclise. O que eu quero dizer com isso, né? Ao encontrar essas palavras, você é obrigada a utilizar a próclise. Foi Michele que falou comigo? Sim, fui eu. Bem, Michele, consegui entender? Consegui, entendi sim. Tá ótimo. Tá? Tá ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Agora... Professora? Oi? Você falou que esse que e se, o C de classificação de termos quase não cai, mas quando ele cai é o quê? Fazendo comparação para mudar, como que é? Assim, só uma breve como ele pode cair.
Vou falar as classificações mais adotadas para o C, tá? O C, né? Pode ter várias classificações, as mais cobradas. Pode ser número 1, conjunção integrante. Conjunção integrante quando você troca por isso, tá? Integrante. A regra dele, então, chega a ser igual a do que? Porque o que também troca por isso. Sim, vou botar um exemplo aqui para você, ó. Não sei se você está em casa. Não sei se você está em casa. Aí eu vou trocar, ó. Não sei isso. Isso o quê? Se você está em casa. Aí esse C é a conjunção integrante, tá? Outra classificação que cai muito, que é a partícula apassivadora. Cai muito em prova, tá? Apassivadora. Para encontrar a partícula apassivadora, você vai encontrar um sujeito paciente. O que é um paciente? O paciente faz alguma coisa ou ele recebe cuidados? Ele recebe, não recebe? Então, o sujeito paciente, ele não faz nada. Ele recebe uma ação. Por exemplo, se eu falar assim para você, aluga-se esse apartamento. Eu quero dizer que esse apartamento é alugado, ok? Observe que esse apartamento é o sujeito paciente, porque o apartamento ele não pode alugar nada. Ele sofre a ação de ser alugado, na verdade. Por isso eu tenho aí a classificação desse C como partícula o quê? Apassivadora, ok? Cuidado com a concordância, né? A concordância verbal. O sujeito é singular, que é esse apartamento, por isso que o verbo aluga fica no singular. Se eu colocasse apartamentos, eu diria, né? Alugam-se apartamentos, porque os apartamentos são alugados. Ok? Essa classificação cai bastante. São as mais cobradas. Tenho também outras classificações, né? Existe o índice de indeterminação do sujeito. Esse índice, ele vai acontecer com verbo de ligação, VL, com verbo intransitivo ou com verbo transitivo indireto. Por exemplo, se eu falar assim para você, necessita-se de professores qualificados. Tá? Eu não posso entender esse elemento de professores qualificados como sujeito. Porque, galera, existe uma regra que diz assim, o sujeito nunca começa com preposição, tá? Então, se você visualizar um elemento preposicionado, esse elemento preposicionado nunca pode ser sujeito. Você não pode falar assim, de professores qualificados é precisado? Não existe isso, né? Essa construção é inadequada. Não existe sujeito preposicionado na língua portuguesa. Ok? E há outras também. Há o pronome reflexivo ou pronome, aqui o número 5, pronome recíproco. O pronome reflexivo é quando a ação parte do sujeito e chega até o elemento sujeito. Então, o sujeito ele faz e recebe a ação. Por exemplo, se eu falar assim, ela se maquiou. Quando eu digo ela se maquiou, ela fez a ação de se maquiar e a ação de se maquiar chegou até ela mesma, tá? Então, eu posso trocar por a si mesma. A si mesmo, ou a si mesmo, se fosse um homem, né? No caso, eu usei o pronome ela, então eu troquei por a si mesma, tá? Agora, o que é um pronome recíproco? Vem da ideia de reciprocidade, a troca.
quando eu digo assim, ó, eles se abraçaram. Quer dizer, um abraçou o outro, né? Eu posso trocar esse se por mutuamente. Mutuamente, né? A ação é mútua, há uma troca. Um fez o abraço, o outro também fez. Um recebeu um abraço, o outro também o quê? Recebeu. Então, há essa troca, tudo bem? Pronome recíproco. Há outras classificações. Eu coloquei aqui aquelas que são mais importantes para vocês. Ficou claro isso? Mais alguma dúvida, galera? Sim ou não? Não? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos atacar aqui as questões do nosso material, tá? Normalmente, o Instituto OCP não costuma trabalhar com textos muito extensos ou textos chatos, tá? Eles trabalham muito com textos que envolvem aspectos do dia a dia, né? Um aspecto do dia a dia, tirinhas também são colocadas ali. Não é uma banca que trabalha com um texto muito jurídico, diferente, por exemplo, da banca Sebrasp, tá? É um outro trabalha muito com textos narrativos, Clarice Lispector, com reportagens, é o perfil da banca Instituto ACP. Então, vamos lá, questão 1. Eu tenho aqui uma tirinha, né? É muito importante que vocês sempre leiam a referência bibliográfica, leiam o título, o seu verbo, porque a partir disso você consegue extrair muitas informações ali. Eu tenho uma tirinha, então a tirinha é um texto que associa a linguagem verbal, ou seja, a palavra, mais a linguagem não verbal, que é o desenho. São os aspectos não verbais. Tudo isso tem que ser analisado. Observe que eu tenho aqui, ó, uma setinha dizendo que a fala é da própria personagem. Aqui eu tenho um diálogo, ó. Quando o pai era criança, ele passava mercúrio no machucado. Aí o outro menininho, né, está observando o que a menina fala. Aí, ela continua. Ele disse que mertiolate ardia muito. Aí ela continua, né? Aí o garoto fica ali olhando para o machucado dela. Doía quase que nem saudade. Então, observe que há um diálogo, há uma sequência de ações. Então, há um momento inicial, né? Há um momento inicial. Mesmo que o texto seja pequeno, como é um texto pequeno, você percebe que há uma evolução do tempo. Há um fato inicial e há o finalzinho. E o que a menina está fazendo é justamente fazendo uma comparação implícita para o fato de estar machucada e aquilo ali arder, né? Metiolate é um medicamento que nós sabemos, né? Que ardia bastante, né? Quando havia uma outra formulação ali na composição, e ela compara isso à saudade, que, segundo ela, é uma coisa que dói bastante. Então, vamos lá. Número 1. Assinale a alternativa que apresenta e justifica corretamente a tipologia textual predominante na construção do texto 1. É muito importante vocês, né, interpretarem o enunciado. Muitas pessoas, muitos alunos erram porque não sabem o que a banca pede. O que é tipologia? É entender qual é o formato de organização do texto. E por que a banca coloca predominante? Porque há muitos textos que podem apresentar mais de uma tipologia, mas há aquela que se sobrepõe às demais. Então, o que nós percebemos? A tipologia é descritiva? Você tem ali características? Não, né? A tipologia injuntiva, o que é isso? Você dá um passo a passo, uma orientação, instruções? Também não. A tipologia é o quê? É narrativa, porque o texto relata uma história com personagem, com sequência lógica. O que é sequência lógica? É início, meio e fim, e tempo. A narração tem que ter tempo, tem que ter desenrolar de ações. A tipologia não é expositiva, por quê? Porque você não está trabalhando um dado, um fato, um exemplo, você não tem ali, né, uma informação a ser passada.
Por isso, o nosso gabarito é letra C. Estou marcando aqui para vocês. Tudo bem? Questãozinha 2. Sobre figuras de linguagem, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, nós temos aqui 4 afirmativas. Vamos ver a sequência, ok? Primeira afirmativa. Doía quase que nem saudade. Há um exemplo de símile. O que é símile, galera? É comparação, ok? Eu tenho, né? A menina compara a ação de doer daquele medicamento, né, mertiolate, à saudade. Observe que eu tenho aqui, ó, quase que nem, é uma estrutura de comparação na língua portuguesa. Por isso, a 1 está o quê? Verdadeira, tá? Primeira verdadeira. Segundo, ele passava mercúrio no machucado. Há um exemplo de catacrese. Não, galera. A catacrese é uma figura de linguagem em que você pega um termo emprestado, tá? Você não tem um vocábulo para designar algo na língua portuguesa e aí você pega emprestado. Por exemplo, embarcar. O verbo embarcar foi criado para barcos, mas não há um verbo específico para embarcar no avião, embarcar no ônibus, né? Não existe isso. Então, nesse caso, é a catacrese. Outros exemplos: dente de alho, costas da cadeira, braço da cadeira, coroa do abacaxi, né? São exemplos de catacrese. Então, aqui é falso. Falso. Ele disse que Mertiolate ardia muito. Há um exemplo de metonímia. O que é metonímia? É uma substituição, porque há uma afinidade de sentido entre os elementos. É óbvio que há essa afinidade de sentido. Por quê, galera? Quando um produto ele fica tão famoso, você acaba trocando a marca pelo produto. Nós fazemos muito isso. Vou comprar Presto Barba. Presto Barba é a marca. Vou comer Danoninho. Não é Danoninho, é o iogurte, né? Vou comprar um OB. OB é a marca, né? Que é um absorvente íntimo, tá? Vou comprar cotonete, que são as hastes flexíveis. Nós substituímos a marca pelo... Maisena, que é amido de milho. Bombril, esponja de aço, tá? Então, há uma metonímia. Na última, quando o pai era pequeno, há um exemplo de antonomásia. O que é antonomásia? A antonomásia é um atributo, uma característica para a pessoa. Por exemplo, se eu coloco assim, Pelé, o rei do futebol, não perdeu a majestade. Ou seja, né? Rei do futebol é uma característica notória para Pelé. Xuxa, rainha dos baixinhos, né? Então tem que ser uma característica notória. Castro Alves, que é o poeta dos escravos, uma característica notória para pessoas. Por isso aqui, ó, quando o pai era pequeno, não existe antonomásia. Falso. Falso. Sequência ali, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra B é a nossa resposta. Ok? Questãozinha 3. Assinale a alternativa que justifica a regra de acentuação da palavra doía. Observe o seguinte, ó. Separando a sílaba da palavra doía, tá? A separação silábica tem a ver com a quantidade de vogais. É sempre assim, tá? O número de vogais será sempre igual ao número de sílabas. Então, separando aqui doía, ó, eu faço do, i, a. Observe que o i se separou. Eu tenho cada vogal na sua sílaba. Há um hiato. Aqui eu tenho a regra do hiato tônico. O que diz a regra? Os hiatos tônicos das vogais i ou u, sozinhas ou acompanhadas da letra S, tá? Porque a letra S não modifica regra de acentuação gráfica,
são obrigatoriamente acentuados. Então, vou dar mais exemplos aqui, ó. Saúde. Saúde também é regra do hiato. Saúde, país. Ok? Ises. São exemplos de palavras que têm esse ato tônico. Diante disso, qual é o nosso gabarito? A letra D. A vogal I, quando forma hiato em palavra paroxítona. Por que a palavra é paroxítona? Porque a sílaba tônica é a penúltima, ó, do I, A. Por isso a palavra é paroxítona. Recebe acento tônico se há uma vogal na sílaba anterior e na própria sílaba não ocorre L, N, R ou Z. Ok? Dúvidas? Não? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos à questãozinha de número 4, né? Questãozinha 4. Os verbos era, passava, ardia e doía, empregados no texto 1, estão respectivamente conjugados no. Então, observe aqui. Era é o verbo ser no pretérito imperfeito, tá? Cuidado com os seguintes verbos. Ser, tá? Por, ser, por, ter e vir, tá? Peraí, coloquei errado. Ser, por, ter e vir. Esses verbos no pretérito imperfeito são irregulares. Eu digo era, vinha, punha e tinha, ok? Passava, olha aqui a terminação ava, né? Os verbos de primeira conjugação, ó, cantava, amava, passava. Eles têm como desinência modo temporal, vá. Os verbos de segunda, doer, arder, beber, a terminação no pretérito imperfeito é o ia. Doía, ardia, bebia, entendia. Então, nesse caso, os verbos estão no pretérito que? Imperfeito do indicativo. Letra A, né? Muitas provas do magistério cobram justamente a identificação do tempo verbal, que é o que essa questão mostrou para a gente, ok? Vamos à questãozinha de número 5. No trecho, quando o pai era criança, ele passava mercúrio no machucado. Do texto 1, o valor semântico expresso pela oração subordinada é o de. Então, observe que eu tenho aqui a oração subordinada quando o pai era criança. Existe uma ideia de tempo. No momento em que o pai era criança. Valor semântico trabalha com valor de sentido. Nesse caso, qual é a nossa resposta, galera? Letra D, valor temporal. Ok? Questãozinha de número 6. Analise os diferentes tipos de frases apresentadas a seguir e assinale a alternativa em que todas as afirmações estão o quê? Corretas. Número 1. Pare de fazer essa bagunça aqui na sala, né? Eu tenho uma frase imperativa, é uma ordem. Pare com isso. Na frase 2, que pôr do sol mais lindo, você está exclamando. Olha aqui o sinal de exclamação. Então, a frase é o quê? Exclamativa. Ok? Na frase 3, a água é um bom condutor de eletricidade no estado líquido. Você está declarando algo, né? Frase declarativa. A 4, espero que todos passem na avaliação final. Aqui é um desejo, é uma vontade. Essa frase é o quê? Optativa. A frase optativa é aquela que expressa desejo, vontade. Quando você diz para alguém assim, vá com Deus, né? Deus te abençoe. As frases são optativas.
Quer casar comigo? É uma frase, né, interrogativa. Então, tendo em vista essas classificações, nós temos como gabarito a frase, né, a letra A. A frase 1 é imperativa e a frase 2 é o quê? Exclamativa. Ok? Vamos lá, galera. Nós temos agora o texto 2, tá? Esse texto aqui, ó, é adaptado, né, de um site, tá? As questões que se referem ao texto, questões 7 e 8. Então, vamos lá na nossa leitura. Como incentivar o gosto pela leitura, transformando-a em um hábito e não em uma obrigação, tá? Observe que, ao fazer a leitura do texto, é muito importante vocês descobrirem os elementos coesivos, que são as palavras que dão conta da ligação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a. Esse a recupera a leitura. Esse a é um pronome oblíquo átono, realizando a coesão. Você não fica repetindo a palavra, tá? Fazer a criança e o jovem tomar gosto pela leitura é um dos desafios dos educadores e pais do século XXI. Na escola, o trabalho com a leitura se inicia na educação infantil, como forma de despertar o interesse das crianças pelos livros e estimular a imaginação. Então, aqui ele vem falando da leitura e como a leitura se inicia na escola, né? Existe um recorte espacial, é o lugar. Esse processo, que processo é esse, né? O processo de que a leitura se inicia na fase de educação infantil e, nesse momento, existe o despertar do interesse das crianças. Então, esse processo é outro elemento de coesão. Esse processo tem continuidade nas séries subsequentes, com foco na amplitude dos conhecimentos e no senso crítico. Então, como consequência, né, você vai dar continuidade ao trabalho nas séries subsequentes. Segundo a autora Délia Lerner, em seu livro Ler e Escrever na Escola, o real, o possível e o necessário, um dos maiores desafios das instituições escolares é desenvolver praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos que possam decifrar o sistema de escrita. Para a autora, né, ó, para a autora, segundo ela, tá? Observe que aqui eu tenho as aspas, trabalhando aqui a obra, né, dessa autora, tá? Então, a pontuação também é eficaz na construção do texto, tá? Importante. É fundamental que a escola forme leitores críticos capazes de ler entre linhas e assumir uma posição própria frente à mantida explícita ou implicitamente pelos autores dos textos com os quais interagem, tá? Questãozinha 7. Considere a frase: fazer a criança e o jovem tomar gosto pela leitura é um dos desafios dos educadores e pais do século XXI, do texto 2. E assinale a alternativa que apresenta a classificação sintática. Atenção, galera, grife isso. A banca está trabalhando função sintática. Classificação sintática. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. São as funções sintáticas que eu elenquei para vocês, né? Lá no início do nosso material. Correta do termo a criança e o jovem em relação ao verbo fazer, tá? Em relação ao verbo fazer. Então, atenção. Quem é? Aí você vai lá na frase, né? Eu tenho aqui o verbo fazer. Fazer. Ok? Quem faz, faz alguma coisa. O verbo fazer pede um complemento, ok? Sem preposição obrigatória. Esse a é apenas um artigo acompanhando o elemento substantivo, perdão. Você diz assim, eu fiz a comida, eu fiz o almoço. Então, quem faz, faz alguma coisa. Observe que esse elemento completa o verbo fazer sem preposição. Nesse caso, eu tenho o objeto que é objeto direto. Letra B é o nosso gabarito.
Objeto direto. O objeto indireto, galera, sempre com preposição. Completa o verbo com preposição. Por exemplo, se eu falar assim, eu gosto de leitura. Quem gosta, gosta de. Então, de leitura é o objeto indireto. O adjunto adverbial, ele apresenta classificação, sentido. Por exemplo, lugar, tempo, dúvida, são várias classificações. Já o complemento nominal, o próprio nome já diz, ele completa nome. Completa nome. Com preposição obrigatória. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, tenho necessidade de estudo. Quem tem necessidade de alguma coisa. Necessidade não é verbo. Necessidade é um nome, é um substantivo abstrato. Então, tenho necessidade de estudo, eu tenho a preposição de, há um complemento nominal, ok? Questãozinha de número 8. Espera aí. Ok? Esse processo tem continuidade nas séries subsequentes. No texto 2, esse é um recurso coesivo, utilizado para... Atenção, galera. Aqui a banca trabalha dois conceitos de coesão. O conceito de anáfora e catáfora. Associação de letras. Anáfora, você volta, letra A. Espera aí, letra A. É o que está antes. Então, A de anáfora, A do que está antes. Você volta na leitura. Você recupera o elemento. Já a catáfora, explica assim na minha aula, né? Quem tem criança em casa, eles amam fazer isso. É o balde de brinquedos. A criança joga todos os brinquedos na sua sala. Coisa maravilhosa, né? E aí depois você tem que fazer catar. Você não pode catar nada antes, não é verdade? É Michele. Michele está se identificando, né, Michele? Olha aí, ó. Olha o sorriso. Só Jesus na causa, né? Cara, é impressionante. O brinquedo. Eu assaltei dois. Tudo quanto é lugar. Tá tudo depois. Cama, banheiro, né, não? Então, você vai catar. Você não pode catar nada antes. A catáfora significa uma sucessão. A informação está o quê? Após. Ok? Voltando aqui, ó. Esse processo já foi mencionado antes, que é o processo de que o trabalho com a leitura se inicia na educação infantil como forma de despertar o interesse das crianças pelos livros. Então, eu voltei. Se eu voltei, o processo é o quê? Anafórico. Você substituiu, né? Você substitui, usa-se uma palavra, né? Esse processo, com a função de recuperar e substituir. Por isso, eu tenho aí um recurso anafórico, ok? Letra A é a nossa resposta. Ok? Vamos fazer a 9 e a 10 só para encerrar? Já passamos um pouquinho, tá? Só a 9 e a 10 para encerrar. E eu vou continuar esse material em janeiro com vocês na próxima data, tá? Eu tenho aqui um texto do Marcos Bagnon, né? Que trabalha muito a questão da variedade linguística, né? Vários processos que envolvem o estudo da língua. Faz um bom tempo, já que se firmou entre os pesquisadores da área de educação linguística a convicção de que a função primordial da escola, no que diz respeito à pedagogia de língua materna, é promover letramento de seus aprendizes. E para essa promoção do letramento, as atividades fundamentais são a leitura e a escrita, com foco na diversidade dos gêneros textuais
que circulam na sociedade. Além da leitura e da escrita, também tem espaço em sala de aula para reflexão sobre a língua e a linguagem. Essa reflexão, ou seja, olha aqui a coesão, a reflexão que já foi falada, a reflexão da língua, a reflexão da linguagem, deve ser feita primordialmente através das chamadas atividades epilinguísticas, de modo a permitir o percurso uso, reflexão, uso. Ok? Vamos lá, então. Acerca da acentuação gráfica, assinale a alternativa correta. Área é um vocábulo proparoxítono. Não, galera. Proparoxítona é a sílaba tônica, é a antepenúltima. Área é paroxítona terminada em ditongo. Além é uma palavra oxítona. Sim, além é uma palavra oxítona, né? Oxítona terminada em em. Por isso, eu tenho aqui o nosso gabarito. Além. Tá? Na letra C, já é um vocábulo monossílabo átono. Não, já é monossílabo tônico. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são obrigatoriamente acentuados. Língua é uma palavra oxítona, não, língua, palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, na questão 9, gabarito, letra B de bom demais. Ok? Questãozinha 10, encerrando aqui o nosso primeiro encontro. Analise as asserções a seguir. Além da leitura e da escrita, também tem espaço em sala de aula para reflexão sobre a língua e linguagem. Parará, parará, né? O emprego da vírgula é obrigatório. Por quê? Além da leitura e da escrita, também tem espaço em sala de aula para reflexão sobre a língua e a linguagem. A vírgula foi empregada para separar orações coordenadas assindéticas. Não, galera, né? Além da leitura e da escrita, é um adjunto adverbial deslocado, tá? Não é uma oração. Por que não é uma oração? Porque não tem verbo. Para ser oração, tem que ter o quê? Verbo. Oração tem verbo ou locução verbal. Não é o caso aqui. Então, a asserção, né? A proposição 1 é o quê? Verdadeira, e a 2 é falsa. Por isso, é a letra C a nossa resposta. Ok? Galera, vou deixar aqui para vocês, ó, o meu Instagram, para quem ainda não acompanha o meu trabalho e tem interesse lá nas redes sociais, é @professora Fernanda Santos, tá? Lá eu coloco vídeos explicativos, coloco dicas, coloco desafios gramaticais, né, o nosso português do dia a dia, e vocês podem ter acesso direto a mim pelo Instagram, tá? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e contribuir na medida do possível com os meus conhecimentos, né, com os nossos estudos, e desejo a vocês um ótimo ano, Feliz Natal, um ótimo ano novo, e tudo saia da melhor maneira possível, muita saúde, é o que nós precisamos mais nesse momento, tá? Aproveitem aí para fazerem as revisões, estudar, aproveitem esse tempo, né, que nós temos agora, com mais tempo para estudar, tá? Contem comigo, um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Beijo, galera! Vou salvar e vou disponibilizar para vocês, tá? Lá com a Ana Vital. Tchau, beijo, Aline, Ingrid, obrigada, Michele, obrigada, Leone, obrigada. Tchau, galera, vou encerrar aqui a nossa sala. Beijinho. Tchau, tchau, tchau.